Olá, meu nome é Valdirene, sou professora do segundo ano do ensino médio IEJA. Essa aula é sobre obtenção de energia pelos seres vivos, do conteúdo de citologia. Vamos entender um pouquinho o que é a fotossíntese, que é um processo que não só os vegetais verdes realizam, como a maioria das pessoas pensam, mas também algumas bactérias que fazem fotossíntese, que são chamadas de cianobactérias. Então, não são só plantas que fazem fotossíntese. Existem bactérias que fazem fotossíntese também e liberam muito oxigênio na natureza. Então, de uma maneira geral, o que consiste esse processo? A fotossíntese é um processo no qual o vegetal ou a bactéria vai produzir o próprio alimento dela. Então, é para isso que serve a fotossíntese. E neste processo, esse organismo precisa da energia solar, ela precisa de gás carbônico e ela precisa de água. Com isso, dentro lá do cloroplasto, da célula da planta, ela vai produzir glicose. A glicose é um tipo de açúcar que, na verdade, vai se tornar o alimento desse vegetal ou desta cianobactéria, e com isso elimina gás carbônico e também libera água nesta célula. Esse gás carbônico ele vai ser eliminado na atmosfera e é o oxigênio que nós usamos na respiração. Então aqui, tem um conceito, lembrando sempre que a fotossíntese tem 3 fatores fundamentais. Ela captura o gás carbônico da atmosfera, ela renova o oxigênio da atmosfera e ela mantém o fluxo do ecossistema. Uma outra importância da fotossíntese é que ela é responsável pela base de todas as cadeias alimentares, porque como os vegetais fazem fotossíntese e as cianobactérias também, eles são a base dessa cadeia. Então, todos os consumidores primários, eles vão se alimentar de vegetais e assim se constitui uma cadeia alimentar. Então, eles são a base de todas as cadeias alimentares. Então, como eu já havia dito antes, olha só, aqui é a fórmula química da fotossíntese. Então, ela usa o gás carbônico que ela absorve da atmosfera, mais a água que vem da raiz, com a energia solar, ela vai realizar a fotossíntese. C6H12O6 é glicose, o oxigênio é liberado na atmosfera. E essa glicose a planta usa para sua sobrevivência. Um outro processo que a gente vai também falar agora, que é outro processo de obtenção de energia, é a respiração celular. A respiração celular é a forma pela qual aquele organismo consegue respirar. E essa respiração, ela vai produzir energia, tá? Então, olha só. Na respiração celular, o organismo ele precisa de glicose. Lembra da glicose que a planta produz na fotossíntese? Essa mesma glicose a planta também vai precisar para respirar, porque a planta também respira, assim como nós. A planta absorve gás carbônico, absorve oxigênio, mas a glicose lá na mitocôndria e no caso do vegetal também, ela vai produzir gás carbônico que é liberado na atmosfera e água. Tá? Então, a planta, ao mesmo tempo, ela pode fazer fotossíntese e respirar. Lembrando que a fotossíntese ela é feita durante o momento em que há energia luminosa e a respiração é 24 horas por dia. Então, respiração celular e fotossíntese são processos distintos, mas eles estão ligados, tá? Vamos lá, então, aqui uma outra animação mostrando esses 2 processos juntos, tá? Então, aqui lembrando que a fotossíntese, a planta precisa, ela vai produzir glicose para o seu alimento, e essa glicose ela é usada na respiração celular nossa, dos vegetais, todos os seres vivos que realizam respiração, que nós chamamos de aeróbia, onde se usa o oxigênio. Então, no nosso caso, quem respira não é o nosso pulmão, não é o nosso nariz. Esse oxigênio que entra através do nosso nariz e passa pelo pulmão tem que chegar lá na célula
e lá na mitocôndria vai acontecer a respiração celular. Então, aqui tem dois esqueminhas aqui, mostrando, né, a produção de glicose pela planta aqui no primeiro quadro, onde ela libera o gás oxigênio, ela absorve energia solar, absorve gás carbônico, e o segundo quadrinho aqui, onde ela já realizou a fotossíntese, onde ela vai respirar, né, absorvendo oxigênio, consumindo aquela glicose, e aí ela vai liberar gás carbônico, e nesse processo a planta também realiza a transpiração. Aqui, a comparação dos esquemas químicos da respiração celular e da fotossíntese. Então, olha só, é um processo meio que inverso, tá vendo aqui? Na respiração, a glicose, ela é o produto, e na fotossíntese, a glicose ela vai se tornar aqui o produto que a planta produziu. Aqui um outro esqueminha mostrando, né? A respiração celular acontece na mitocôndria e a fotossíntese no cloroplasto. E lembrando também que existem outros processos de obtenção de energia pela célula. Um outro processo muito famoso é o processo de fermentação, que é feita por fungos e por outros organismos também, tá? Esse processo de fermentação, o organismo, ele vai produzir energia. E esse processo ele também é muito utilizado na indústria, tá? Para produção de queijos, produção de leite, de álcool, né? Onde se faz as bebidas, acetona, ácidos, vinagres, todos esses produtos são obtidos através desse processo de fermentação. Quando a gente vai fazer pão, né? Aquele fungo que é colocado, ele vai fermentar e fazer com que aquele pão cresça. Esse processo é um processo de obtenção de energia daquele fungo, tá bom? Então, vários organismos fazem esse processo de fermentação. Bactérias, fungos, e aí bactérias podem ser usadas para fazer leite, fazer iogurte. Alguns fungos podem ser usados para fazer queijos, para fazer bebidas também. A fermentação alcoólica, ela é usada para produzir álcool, cerveja, vinho, né? Eles são produtos fermentados. O leite, na fermentação do leite, você pode conseguir queijos, iogurtes. E essa fermentação também pode acontecer produzindo ácido lático nas nossas células, para o nosso corpo. E também tem o processo da quimiossíntese, que essa produção da matéria orgânica, ela vai acontecer sem utilizando materiais que não são orgânicos, né, como minerais, minérios, e algumas bactérias fazem esse processo. Então, olha só, bactérias que fazem a quimiossíntese, ela pode usar uma energia que venha da oxidação de minerais, como no caso daqui o sulfeto de hidrogênio, que vai sintetizar o seu alimento a partir do gás carbônico, tá? Isso é muito comum em locais onde você tem um calor muito grande, como no caso de vulcões, onde existem bactérias que se localizam aqui nesses ambientes. E aqui, por último, lá no PDF vai estar disponibilizado 4 vídeos para melhorar um pouco a compreensão de vocês sobre este conteúdo, ok?